Nós vamos conversar sobre essa página do livro Fonte Viva, Não Rejeiteis a Confiança, capítulo 128, por ela estar muito atual, né, nas nossas necessidades, atual pelo final de um ano e o início do outro, apesar nós já estamos aí caminhando para metade de janeiro, mas continuamos ainda nesse pensamento, né, de finalizar uma etapa e iniciar outra, mas ela é atual também com o nosso dia a dia, com os nossos conflitos, as nossas dificuldades. E Emmanuel vem trazer um comentário que nos auxilia em qualquer momento. Sempre que a gente estiver assim, fragilizando, ficando com a fé vacilante, a doutrina já nos auxilia a fortalecer a fé e torná-la raciocinada. E Emmanuel vem trazer então esses comentários sobre a carta de Paulo, que nos auxilia a compreensão. Paulo, ele faz da mesma forma que o benfeitor Emmanuel, Paulo faz com as cartas e com a sua trajetória de pregação. Quando a gente lê o livro Paulo Estevam, nós percebemos isso. Quando estuda, percebe mais ainda. Só de ler já percebe, estudando mais ainda. É que Paulo também faz uma interpretação do Evangelho de Jesus e faz uma explicação do Evangelho para todas aquelas criaturas que trazia a lei antiga, ou seja, aquilo que está no Antigo Testamento, como o que deveria ser seguido. E Paulo então faz as explicações, assim como Jesus veio trazer que não veio destruir a lei, mas explicá-la, e que na doutrina espírita também tem o mesmo propósito. Paulo também ele vai explicar o Evangelho de Jesus, a importância dos ensinos de Jesus, mas também fazendo uma comparação com os ensinos antigos. E nessa carta aos Hebreus, que é uma carta que todas as traduções da Bíblia, vem um comentário logo no início, que demorou-se muito tempo a atribuí-la a Paulo, que é uma carta diferenciada, né? Ela é diferente da natureza dos outros escritos, é diferente na colocação, no formato. As outras cartas ou epístolas, elas são cartas ditas pastorais, porque são direcionadas a uma comunidade, a um povo, ou a alguns dos discípulos de Paulo, como a carta a Tito, como a carta a Timóteo, que é discípulo de Paulo, e as outras cartas são a regiões, a comunidades. E essa carta aos Hebreus, ela é realmente diferenciada. Mas nós, principalmente dentro da doutrina espírita, depois do livro Paulo Estevam, porque lá vem dizendo para nós no livro Paulo Estevam que em alguns momentos, muitos momentos, Paulo era percebido muito compenetrado, muito cuidadoso na escrita, enquanto ele aguardava um julgamento. Ele vai cuidando de escrever esse texto com muito carinho e atenção. E depois no livro Paulo Estevam vem dizer que é a carta aos Hebreus, e que justifica porque Paulo compreendia todas aquelas, vamos dizer assim, toda a cultura do povo hebreu, compreendia os atavismos, as manias, né, do povo, e esse cuidado em escrever então com mais, vamos dizer assim, mais de acordo com o povo, e que sirva para o nosso entendimento. Nesse versículo, nesse capítulo 10 e depois no 11 também, Paulo vem falando da importância da fé e da confiança. No capítulo 11, principalmente, ele vai falar da importância da fé. Ele vai falar de personagens do Antigo Testamento que, usando a fé, fizeram grandes feitos que serviram de exemplo. Então ele vai descrever sobre a fé, a importância da fé. E nesse versículo, quando fala, não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Algumas traduções, eu vi essa tradução principalmente nas edições paulinas, que vem dizer, lá eles colocam, não rejeiteis, pois, a vossa coragem, que tem grande e avultado
grande e avultada recompensa. Então eles vão substituir a palavra confiança por coragem e galardão por recompensa, que também faz um grande sentido, né? Porque quem tem confiança também tem coragem, né? E quem tem confiança ou coragem toma atitudes buscando acertar. Então o acertar e as tentativas já constrói o mérito, né? Então quando fala dessa recompensa, desse galardão, é o mérito que vamos construindo com as nossas tentativas, mesmo quando tentamos e não acertamos 100%, né? O importante é a tentativa. Aos poucos nós vamos acertando cada vez mais, né? De início com muita dificuldade. E aí Emmanuel vem dizer para nós, traduzindo esse versículo: não lances fora a confiança que te alimenta o coração, né? Então, se ele está dizendo que alimenta o nosso coração, é que todos nós temos essa semente, ela está dentro de nós. Esse alimentar essa confiança, ela nos lembra aquele comentário do Mário Sérgio Cortella, que todo final de ano alguém vem e repete aquela entrevista, né? Quando em uma dessas passagens de ano, de final de ano para início de outro, perguntaram para ele o que dizer para as pessoas que vivem situações de dificuldade, de miséria, de necessidades, para que traga algum ânimo. Aí ele vai falar de uma forma muito bonita, né, da importância de entender a esperança, mas não a esperança de esperar, mas a esperança do verbo esperançar. Então essa confiança que somos convidados a não rejeitar, e que Emmanuel diz que alimenta o nosso coração, é esse entendimento da esperança. É saber, até mesmo em alguns momentos, esperar, mas principalmente construir a esperança. Porque, na trajetória mesmo de Paulo, quando Abigail o orienta, que ele entende o Evangelho de Jesus, ele passa um tempo no deserto para trabalhar o seu interior, mas quando ele vai se colocar na tarefa, ele encontra muitas dificuldades. Ele encontra rejeição, ele encontra companheiros que também divulgavam o Evangelho de Jesus, mas que não tinham o mesmo pensamento que ele. E naquele sonho que ele tem com Abigail, ele recebe aquelas orientações, né? Do ama, trabalha, perdoa, espera, né? Então o espera, no sentido que Paulo recebe a orientação, é o esperar o momento de agir acertadamente, é o bom senso, é a calma e as outras trajetórias do perdoar, do trabalhar, embora ainda não tenha compreensão, não tenha entendimento, se colocar a si mesmo nas tarefas, no trabalho, porque dificilmente nós vamos encontrar, se buscarmos lá a convivência de Jesus com os discípulos, Jesus com eles não tinha problema algum, né? Mas entre eles tinham. Era uma equipe escolhida por Jesus, né? da confiança do Mestre, dispostos a seguir o Evangelho e divulgar, mas eles tinham dificuldades pessoais e entre eles. Então, na nossa caminhada também, querer grupos de trabalho harmônico, né? Tudo certinho, aí nós ainda não conseguimos. Mas é importante insistir, porque cada um vai aprendendo e contribuindo com esse grupo à medida que se esforça, quer dizer, à medida que espera o momento de atuar, mas que mantenha a esperança, né, de melhorar esse comportamento e essa atuação. Cada um vai oferecer o melhor de si e cabe a cada um de nós também perceber o melhor do outro e ao mesmo tempo melhorar o nosso lado mais sombrio, o nosso lado negativo. E para isso precisa perceber, né, a nossa dificuldade. E ele vai dizer para nós assim: muitas vezes o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Como que isso faz parte do nosso entendimento? Muitas vezes nós olhamos à nossa volta e achamos que o progresso, o bem-estar, que tudo de bom só está acontecendo com o outro.
E às vezes a gente faz esse pensamento aqui, o outro nem age tão bem assim, né? Ele tem algumas atitudes tão negativas, e aí a gente começa a questionar até o Deus, nosso Pai. Por que Deus permite que seja assim? Por que Deus beneficia ele e não a mim, que já estou tentando acertar? E nós às vezes deixamos de atuar no nosso crescimento interior e no bem, focado no que está passando à volta. Aí ele está dizendo aqui que desencoraja o fervor das almas tíbias. Almas tíbias é almas vacilantes, almas que ainda não têm a fé fortalecida, a fé construída. E que a virtude também é vacilante. Ele vai dizer que a virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Nós vamos citar um pedacinho do Evangelho segundo o Espiritismo, mas convidando a todos a ler o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho para um melhor entendimento. Mas nesse capítulo, o capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 8, o benfeitor François de Madeleine, ele vai trazer um comentário sobre a virtude. Porque todos nós estamos nessa trajetória para conquistar a perfeição, gradativamente. E quando fala da virtude, ele começa dizendo assim: a virtude, no mais alto grau, é conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então todos nós estamos fadados a conquistar virtudes e nos tornarmos homens de bem. Quando conquistarmos a caridade perfeita, como diz o próprio Paulo, aí sim nós somamos todas as virtudes. Nós estamos na caminhada de entender as virtudes e vamos conquistando uma a uma, algumas mais, outras menos. Em alguns momentos nós somos, vamos dizer assim, carinhosos, nós somos amigos, nós somos misericordiosos, daí a pouco a gente muda essa faceta. Nós estamos no aprendizado. Alguns conseguem realçar mais algumas qualidades, outras qualidades. Aí ele vai dizer então que no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais ao homem de bem. E no final desse capítulo, vem falando as características do homem de bem e o que a gente precisa fazer para conquistar essas virtudes. E aí ele continua dizendo assim, o que é o conjunto delas? Ser bom, a gente acha que ser bom já soma tudo, né? Aí ele vai separar: ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Aí ele vai citar alguns personagens na história que são virtuosos. Aí ele vai citar Vicente de Paulo, vai citar Curadás, e nós lembramos de outros que são virtuosos, que servem de exemplos para nós. Que em alguns momentos nós não conseguimos entender algumas situações ou nos situarmos de acordo com o Jesus ensina. Aí nós vamos olhar o exemplo daqueles que já venceram, daqueles que nos auxiliam na caminhada. Nós vamos buscar os exemplos de Bezerra de Menezes, da Madre Teresa de Calcutá e de vários outros, até mesmo dos anônimos que passam, né, pelas nossas vidas, pelo nosso conhecimento e que vai nos ensinando. E aí no final desse item, a virtude, ele vai falar da importância de fazer com desinteresse e com esquecimento de si mesmo. Aqui no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem do Vicente de Paulo, que ele fala da surpresa de perceber as pessoas seguindo aquilo que ele fazia. Que como que isso traz alegria ao seu coração, ele passa a abençoar e estimular essas pessoas. E que é uma das obras que até hoje funciona. Né? E Vicente de Paulo vem fazendo esse comentário no Evangelho segundo o Espiritismo. No final da mensagem, ele vai falando aqui que o homem que se exalça, que ergue estátua à sua própria virtude, anula o mérito que possa ter. Ele vai chamar a atenção que quando a gente acha que é virtuoso e que propaga que somos virtuosos, que a gente joga por terra essa conquista. Que a virtude ela não é para ser exalçada, ela é aquilo que Jesus fala, que não devemos ser como sepulcros caiados por fora.
né, mas guardando podridão por dentro. É o cuidado em parecer e não ser, que Jesus alerta tanto. É o convite que Jesus fala de ser sim, sim, não, não. De não ficar em cima do muro esperando uma vantagem que possa ter. E no final da mensagem, então, ele vai dizer assim: ó vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante escolho, que é o orgulho que ele está se referindo. A virtude é uma graça que deseja a todos os espíritas sinceros. Contudo, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente se há perdido. Então, durante toda a trajetória da humanidade, nós temos a oportunidade de aprender e conquistar essas virtudes. Mas pelo orgulho, nós perdemos essa oportunidade, porque nós colocamos em evidência o poder, o parecer, o ter, né? Então, nós vamos ver na mensagem que Emmanuel coloca aqui, que muitos que passaram pela Terra vão até construir túmulos luxuosos, mas que isso não vai trazer paz à consciência e nem vai garantir uma vida espiritual tranquila. Então, assim, vale a pena ler o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo. E continuando aí no comentário de Emmanuel, ele diz para nós assim: confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca aureolado de louros. Ainda continua no nosso julgamento. Aquele ali é malfeitor, mas ele está aparentemente sempre se dando bem. Quando a gente vê as reportagens daqueles que estão lá nas celas, mas continuam, né, fazendo as artimanhas para ter o melhor em termos de comida, de bebida, e que passa por cima, né, daquilo que seria para todos, a gente fica indignado com isso, né? Como Emmanuel diz aqui, o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, ele se sente ainda mais confrangido. Todavia, Emmanuel vem dizer para nós: se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. Então é sempre lembrar que o planeta Terra e a nossa oportunidade de reencarnação é um educandário, é um processo de educação. Isso que nós precisamos lembrar sempre e aprender com isso. Todavia, e a escola que nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. E quando Jesus esteve na Terra exemplificando, nós podemos lembrar que ele escolheu vir da maneira mais simples possível. Veio numa região que já era difícil naquela época, continua difícil, né? Não só pelas condições materiais, mas pelas condições também dos sentimentos pesados, das artimanhas, das articulações. E ele vai passar toda uma trajetória de exemplificação para que a gente não tenha desculpa que, porque eu nasci assim, não tem jeito, né? Porque eu fui criada assim, não tem jeito. Se a gente olhar os ensinos de Jesus, todos nós temos jeito de algum momento crescer. Então, tem pessoas que ainda, essa semana eu estava ouvindo uma pessoa falando dos traumas, né, que teve lá na infância. Só que depois que a gente amadurece, a gente precisa deixar esses traumas. Continua machucando? Continua. Mas a gente precisa entender que nós crescemos e que podemos olhar isso de uma forma diferenciada, não é? E que quando Jesus, na convivência, e buscarmos no Evangelho, na convivência com os discípulos, que a doutrina espírita nos traz através das psicografias do irmão X, Humberto de Campos, né? Através dos comentários da Amélia Rodrigues, em nenhum momento nós vamos encontrar Jesus prometendo tranquilidade, né? E falta de prova na caminhada. Não tem nem, para ninguém ele prometeu falta de dificuldade. Ele sempre vai nos ensinar a fortalecer perante as dificuldades. Sempre vai nos ensinar a vencer apesar das dificuldades. Então, quando ele está falando
algumas vezes nós já comentamos aqui sobre o Sermão da Montanha, aquela multidão que aguarda Jesus, quando ele fala o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, todos ali estavam sofrendo, todos com sede de bem-estar. Claro que a maioria que estava ali queria que Jesus fizesse alguma coisa que tirasse o sofrimento assim, de imediato. E Jesus vai ensinar que primeiro ele vai trazer umas pontuações, ele vai trazer umas pontuações: ouviste o que foi dito, quer dizer, aquilo que está lá nas leis ditas, né, que Moisés propagava, que o povo seguia. Aí ele sempre acrescentava um sentimento de compaixão e de tolerância para com o próximo. E quando ele fala das bem-aventuranças, bem-aventurados os que, apesar das dificuldades, ele continua seguindo com essa confiança, sem rejeitar essa confiança, esse amparo divino. Ele não diz em momento algum que, se seguir os seus passos, os seus ensinamentos, vai ter uma vida mansa. Em momento nenhum. Ele sempre está trazendo esse ensinamento, até mesmo entre os discípulos, quando eles fazem as colocações, ele fala: não vejo aqui ninguém com a perfeição conquistada. Então todos que estamos na caminhada estamos. Ele até se coloca igual, né? Apesar de hoje a gente saber que ele é o espírito mais evoluído que viveu por um período na Terra, mas ele se colocava como cada um de nós na caminhada. E aí Emmanuel vai dizer de algumas situações que a gente precisa pensar para fortalecer essa confiança na nossa caminhada. Que todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Todos nós passamos estudando história do Brasil ou história geral. Quantas vezes a gente ouvia aquelas histórias ou ficava entusiasmados, ou então incomodava o pegar no sono à noite de saber que houve tantos tiranos, tantos que fizeram sofrer, né? Em todas as épocas da história. Então existem esses dominadores, né? Soberanos dominadores. E ainda, outro dia o Antônio ainda falou assim, fez um comentário interessante, porque a gente acha que teve o soberano dominador, teve aqueles que fizeram sofrer, aqueles que maltrataram, os feitores, mas a gente nunca pensa que, será que a gente foi um deles? Não é? Dificilmente a gente se coloca nessa situação. A gente chega a odiar, chega a sentir, desejar que esteja muito mal, né? Mas a gente nunca para pensar será que eu tive, nem que seja ali pertinho de uma situação dessa? Carregando os bilhetinhos da intriga, fomentando alguma situação difícil, faz parte também da nossa caminhada. É possível que já tenhamos trilhado por aí, né? Daí as nossas dificuldades hoje, né, no entendimento. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço de sangue e das lágrimas dos seus contemporâneos. Na obra do Manuel Filomeno de Miranda, tem uma obra que vem falar a respeito desses sentimentos que faz com que o espírito se perca pelo orgulho, pelos sentimentos negativos. Aí vai falar do dinheiro, do poder, da vaidade, da sensualidade, que são situações que faz com que se perca a noção de que está ferindo profundamente o outro. Em todas as épocas da humanidade teve esses acontecimentos. Muitos ganharam batalhas de ódio. Até mesmo o Brasil é considerado um país que comparado à trajetória da Europa, que é, vamos dizer assim, mais velha, mais antiga, o Brasil é bem novinho ainda, então não tem tantas guerras quanto outras partes do mundo. Na obra do André Luiz, lá no livro Os Mensageiros, menciona que no período da guerra, espíritos que passaram muitas etapas encarnatórias nas regiões da Europa, por não conseguir daquele círculo vicioso de sofre e faz sofrer, estavam sendo encaminhados para o Brasil
após a desencarnação, para ver se modificava essa questão espiritual. Então o Brasil é mesclado dessas situações, né, de que não conseguiu vencer na sua região, que reencarnou várias vezes, e aí o Brasil passa a ser essa pátria de todos. Mas que o Brasil tem sim, né, o peso do período longo da escravidão, que até hoje traz muito sofrimento. Tem a dificuldade da Guerra do Paraguai, porque quando a gente estuda a história do Brasil, a gente fica feliz de saber que o Brasil venceu a guerra, né? Quando a gente é criança, lá na nossa infantilidade, né? Assim que a gente, pelo menos nas turmas que eu estudei, a sensação era essa, mas o Brasil venceu. Mas como que o Brasil tem dificuldades espiritualmente por causa da Guerra do Paraguai, ainda, né? Ainda há pouco tempo a gente estava estudando, né, Tereza? A obra do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, que cita a Guerra do Paraguai. Então, até mesmo naquele caso paralelo citado Entre a Terra e o Céu, a gente vê que os conflitos, a guerra ainda contribuiu para aquilo ali, né? Então, essa busca pelo poder, pela vaidade, pelo mando, faz com que haja essa condição aqui que Emmanuel fala. Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Para comandar massas, vai monopolizar o quê? O alimento. Né? Há quantos séculos isso acontece? Sempre de forma sutil, às vezes muito clara, mas acontece ainda. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos por prêmio terrestre as laboriosas empresas a que se consagraram. Receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressai na casa fria da morte. Então, essa construção dos túmulos luxuosos, como se fosse compensar ou continuar aquela aparência de mando, né, de soberania, é ilusão, porque após a desencarnação, a vida espiritual ela se mostra. A pessoa continua com os mesmos sentimentos, mas aí atrai as companhias daqueles a quem fez o bem e aqueles também a quem feriu, não tem dúvida. Então nós continuamos com a nossa caminhada nesse crescimento. E aí Emmanuel vem nos convidar para não rejeitar a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão de quadros aflitivos no jogo das convenções humanas. E quando nós começamos nessa trajetória de sensibilizar e buscar o crescimento, buscar a religião, o entendimento, nós também ficamos paralisados com os quadros de sofrimento à nossa volta. Por dois motivos, ou mais. Se a gente for analisar, a gente encontra mais motivos. Um deles é porque nós já participamos de fazer o outro sofrer, dessa forma que foi citada aqui. Fazer muito sofrer. Também porque nós continuamos com medo de sofrer. O nosso medo de sofrer sobrepõe ao desejo de fazer o bem ao outro. É uma das características também, né? E esse paralisar faz parte até do assédio espiritual, que está querendo melhorar, então a gente paralisa ele pelo medo, que aí não vai poder, não vai continuar sob o nosso jugo, mas também não vai contribuir para a melhora do ambiente espiritual. Por isso que Emmanuel nos convida a não rejeitar a confiança, essa semente de esperança que tem dentro de nós. Então, mesmo que a gente fique aflito, confundido, que incomoda tudo aquilo que é triste que vem à nossa volta, o apelo a todos, como diz aqui na mensagem, a todos que já aceitam Jesus por divino mestre, mesmo nessas situações nós precisamos buscar esse divino mestre que está no comando. A forma que eu encontro, com certeza cada um tem a sua forma. Por exemplo, tem momentos que nós não conseguimos nem fazer uma prece, porque a situação que chega ela é tão difícil de analisar, tão difícil de encarar, que a gente não consegue. Mas nós temos a oportunidade dessas mensagens curtas
da letra das músicas. E nessa situação, aquela música Vem Jesus, Divino Amigo, vem trazer a vossa paz, é uma das letras que mais nos ajuda a entender o amor de Jesus em cada situação de conflito e de dor. Porque mesmo nas situações mais trágicas e dolorosas, os emissários de Jesus estão ali, promovendo a harmonia, promovendo a paz. E se nós estamos presentes numa situação dessa, nós podemos lembrar também de Jesus e, apesar do coração apertado, confrangido, né, ali na dificuldade, a gente buscar essa confiança para somar a harmonia ao invés de desespero. Esse é o convite que, no meu entendimento, Emmanuel está fazendo para nós. Não rejeitar essa confiança, apesar das dificuldades que nós passamos. E aí ele nos convida ainda: lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista, diligente no bem. E a nossa caminhada é de otimismo? Nós até nos propomos a ser diligentes no bem, mas manter o otimismo, mesmo quando estamos aceitando Jesus como mestre, é difícil. E para entendermos como que é difícil, na obra do Irmão X tem várias histórias de Pedro. Tem várias, né? Mas nós vamos lembrar aqui um pedido de Jesus a Pedro e a forma que Pedro foi atender. Chama Petição de Jesus. Está numa obra do Irmão X, Cartas e Crônicas? Acho que é Cartas e Crônicas. Porque tem histórias parecidas sobre Pedro em vários livros do Irmão X. Jesus estava atendendo, como sempre, a muitos. Desde que ele se mostrou depois da transformação da água em vinho, ele estava sempre às voltas, ou com os sofredores, ou com os bajuladores e com aqueles que tramavam contra ele. Ele estava atendendo pessoas e ele pede a Pedro que vá à casa de Jeremias, um curtidor de couro, para orar pela filha de Jeremias, a Sara. E Pedro fica muito feliz, porque Jesus está confiando nele. E Jesus dessa vez não manda outro junto, não. Sempre nos relatos, Jesus está mandando de 2 em 2, explica como que tem que fazer. Aí lembrando, quando Jesus envia os discípulos de 2 a 2, o que ele ensina para eles? É o que nós vamos ver na mensagem que foi lida no início. Para levar a paz, se não encontrar a paz, manter-se em paz. Então eu levo a paz. Se eu não encontrar a paz, Jesus não ensina você a entrar no conflito e no desequilíbrio. Mantenha em paz e volte em paz. Só que a gente esquece isso. E Pedro também. Ele ficou feliz porque Jesus pediu a ele para ir orar na casa de Jeremias. Ele levanta no outro dia bem cedo, se coloca a caminho, porque as distâncias sempre muito grandes, sem as facilidades da locomoção. Mas quando ele chega à casa de Jeremias, ele começa a ter alguns aborrecimentos. A casa de Jeremias é muito grande, ele é um curtidor de couro, então um homem rico. Uma casa rodeada por um pátio. E Jeremias encontra o dono da casa bebendo, já com traços já de bebida, com uma escrava que também aparentava já estar bêbada. E se fosse nos dias de hoje, Pedro diria para Jesus: Jeremias estava dando cantadas na escrava, né? Ele fica assim indignado com aquela situação. Era o dono da casa. E o dono da casa ainda implica com ele ainda. Pergunta a ele quantos piolhos ele tinha naquela cabeça. Aí Pedro fica muito aborrecido. E sai, como era o costume da época, depois do patriarca, vinha o filho mais velho. Então ele vai buscar a sequência, né, de atendimento, vai buscar o filho mais velho. Ele encontra esse filho mais velho jogando dados e perdendo. Aí como que ele recebe Pedro? Também com rudeza, com brutalidade, ameaça bater em Pedro, porque ele estava atrapalhando. E Pedro sai para não apanhar, ele sai
andando pelo pátio da casa, esbarra numa senhora que estava batendo em uma criança porque tinha comido um figo. A criança falava que era o galo que tinha comido e ela falava que era criança, aquela criança pálida, esquelética, e aí a mulher batendo na criança. E quando ele fala o que ele foi fazer, ela era a mulher de Jeremias, a dona da casa. Mas ela falava que estava ocupada repreendendo a criança e naquela confusão ela indica o lado do quarto da moça. Quer dizer, se quiser vai lá e faz o que você quer fazer. Mas na indicação ela indica o lado errado. E Pedro entra em um cômodo e ele surpreende o filho mais novo roubando a própria casa. E o filho, confundindo ele com servo, ameaça de novo bater em Pedro. Olha as situações. A essas alturas ele já esqueceu que ele foi amando de Jesus. A gente faria diferente? Será que algum de nós faria diferente? Mesmo depois de ler uma mensagem do Emmanuel, está sujeito a gente chegar ali fora e não fazer nem de perto aquilo que Jesus pede para nós. Aí Pedro sai depois da última indicação desse filho que estava roubando, ele chega enfim no quarto da doente. E deve ser parecido com a gente também, a gente tem consciência da tarefa, aí o dia a dia não permite que a gente se prepare, quando a gente vê os cuidados com o alimento, com o dormir, com o que ler, com o que ver, mas a consciência está ali. A gente ainda se coloca na tarefa, até hoje, né? Então Pedro, com certeza, quando descobriu a direção daquele quarto, ele deve ter se recomposto interiormente, ter voltado à boa vontade do que ele foi fazer, não é assim? Voltar àquela intenção de fazer o que Jesus pediu, naquele momento final. Mas ele ainda passa por uma última prova. A moça, ela tinha problemas mentais. E aí ela começa a envolver Pedro num abraço sensual, ela começa a falar coisas para ele que ele não estava preparado para ouvir, e ele sai dali correndo. Ele está contando para Jesus, e Jesus ali serenamente escutando. Ele termina de narrar e pergunta para Jesus: o senhor não entendeu que a casa do Jeremias é uma casa de perdição? Se fosse a gente ia falar assim: quer que eu repita a história, né? Não compreendeu ainda? E Jesus fala para Pedro assim: eu conheço a família de Jeremias, eu só pedi que você fosse lá orar pela moça. Então assim, quando ele fala aqui para nós desse convite de ser generoso, otimista e diligente no bem, nós precisamos pensar também nas barreiras que nós vamos encontrar pelo caminho, porque vamos encontrar. Quantas vezes nós falamos isso e ouvimos: foi só colocar o propósito de pegar um trabalho voluntário, de fazer alguma coisa no bem, tudo começa a dar errado. As nossas propostas parece que são assim, passamos por tentação o tempo todo. Por quê? Porque nós estamos nessa condição de almas tíbias, com a fé vacilante. Então nós precisamos buscar uma forma de fortalecer a nossa fé. E fortalecer na tarefa. Não adianta a gente afastar. Paulo afastou para se fortalecer, mas depois ele enfrentou a situação. Então nós precisamos recompor interiormente, mas não podemos abandonar as tarefas para ficar isolado. Divaldo mesmo conta a história, né, do monge, que ele tinha sido um condutor de um povo, e que pela cultura, quando ele chegasse aos 40 anos, ele tinha direito a largar aquela função e se dedicar ao que ele quisesse. Então ele se dedica, ele vai para o mosteiro, deixa o filho com alguns auxiliares para cuidar daquele povo. Ele vai para o mosteiro para cuidar somente da meditação. O filho, quando atinge a idade de assumir, também não se sente seguro. Aí ele pede: antes eu quero ir ver meu pai. E ele vai. O pai, para não desestimular o filho na condução do povo, não atende e diz que o monte de terra fresco que estava ali era o corpo do pai que havia morrido. Aí o filho volta para a comunidade, havia acontecido uma peste, a mãe morrido, várias pessoas, ele se sente ainda mais fragilizado
e ele diz: eu não tenho condições de fazer essa tarefa. Também vou fazer como meu pai e vou lá para o mosteiro. Quando ele chega lá, quem que é indicado para conduzi-lo no crescimento espiritual? O próprio pai, né? Então não adianta a gente abandonar e deixar para seguir depois. É possível? É. Só que aí a gente vem com essa carga toda de peso que nos dificulta enxergar a dimensão dos nossos passos, né? E tudo isso vai nos tornando mais frágeis ainda na caminhada. E aí lembrar da imortalidade é lembrar que nós estamos nessa caminhada constante. A doutrina espírita nos auxilia muito nisso. A saber que da forma que somos hoje, nós vamos continuar. E que na vida espiritual nós continuamos aprendendo para acertar. E que a imortalidade, muitos dos nossos erros, em muitas épocas, foi porque tínhamos o pensamento de que morreu, acabou. Né? Então assim, vamos aproveitar o hoje porque o amanhã acabou. E nós não podemos dizer mais isso. Está escrito na nossa consciência, está gravado. Então mesmo quando a gente rejeita o evangelho, rejeita a doutrina, rejeita a religião, faz parte das leis. Nós vamos passar pelas situações de crescimento, até querer crescer voluntariamente. Aí, apesar de continuar o sofrimento bem-aventurados, mas aí nós estamos conscientes de que o alto está nos fortalecendo, que os amigos espirituais estão conosco. E aí ele vem lembrando para nós: a carne é apenas tua veste. Nós precisamos valorizar o corpo porque ele é o nosso instrumento primoroso, especial, né? um instrumento divino. Mas é apenas uma veste. Ele é temporário. O tempo que nós passamos encarnado, ele é muito pequeno perante a nossa trajetória de espírito. E nós precisamos pensar nisso, embora seja uma tarefa difícil pensar nessa caminhada. Luta e aprimora-te, trabalha e realiza com Cristo e aguarda. Então, Emmanuel, seguindo aqui os ensinos de Jesus, nos convida a lutar, a aprimorar, a trabalhar, porque só no trabalho com o Cristo é que nós vamos crescer, e aguardar. E a gente sempre acha que já esperou demais, né? A gente já devia estar recebendo alguns benefícios. Mas se olharmos à volta, nós estamos beneficiados pela providência divina. E uma nós sempre repetimos isso aqui porque faz parte do nosso crescimento. A nossa primeira lição que vai nos trazer refrigério ao entendimento ao coração é o exercício da gratidão. E se olharmos à volta, nós temos muito a agradecer. Agradecer não só porque a gente olha para o outro que está sofrendo, a gente fala: que bom que eu não estou sofrendo, né? Nós começamos assim. É igual assim, se acontece alguma coisa, que bom que não foi meu filho, que bom que não foi alguém conhecido. Isso não é uma forma mais correta da gratidão. É gratidão por aquilo que nós já conseguimos fazer, da forma que conseguimos pensar. Gratidão por já conseguirmos sair da desarmonia mais rápido do que alguns dias antes, ou alguns anos antes. Tudo isso é motivo de gratidão. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera sempre justiceira amanhã. E uma dos convites que nos faz a doutrina, que está lá no Livro dos Espíritos, próximo das questões 920, quando fala do que é necessário, né, para a nossa felicidade relativa, vai falar o necessário para a nossa sobrevivência. Então esse olhar, a gente vai sempre repetir também essa parte para ver se grava em nós. O necessário para a sobrevivência, o paz de consciência, que é a parte mais difícil de conquistar, porque faz parte das nossas dificuldades que nós criamos na nossa trajetória, do que fizemos o outro sofrer. Então essa paz de consciência, a gente vai burilar ela muito tempo ainda. Mas fala principalmente da fé no futuro. Né? Quem quiser lá conferir as questões, da importância dessa fé no futuro, que vai nos ajudar a conquistar a paciência, que é uma virtude, conquistar a serenidade, que é outra virtude, a compreensão do dever,
Então, assim, são várias virtudes que a gente precisa trabalhar. No Evangelho segundo o Espiritismo fala de várias delas, da misericórdia, da bondade, da caridade, vai falar do dever, da abnegação. Lá no capítulo 6 vai falar se a gente tiver abnegação e devotamento, né, que a gente já consegue caminhar com tranquilidade. Então eles vão citando para nós algumas. Se a gente escolher uma, né, como exercício para o ano de 2018, que nós estamos iniciando, com certeza a gente vai terminar o ano com mais tranquilidade, sem rejeitar a confiança, porque qualquer virtude que nós abraçarmos por caminhada, nós estaremos fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança. E aí nós queremos lembrar também que quando Jesus esteve preparando os discípulos para a sua partida, ele vai dizer assim: tende fé em mim, tende fé em Deus, eu venci o mundo. Jesus estava na condição, ele seria o sacrificado. Quem passaria a dor física maior? E no entanto ele estava fortalecendo os discípulos, ele estava preparando os discípulos para o trabalho e para a caminhada. E aqui nesse outro texto do Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, tempo de confiança. Esses 4 livros do Emmanuel a gente pode passar o tempo todo buscando, que ele vai nos ajudar. E nesse tempo de confiança, Jesus, naquela passagem da tempestade, né, que os discípulos ficam incomodados porque Jesus está dormindo, né, aparentemente dormindo, e Jesus vai perguntar: onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Quer dizer, quem reclama mais? Pedro, André, né, são os mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, buscam Jesus, gritando. Jesus atende e pergunta depois: onde está a vossa fé? Quer dizer, e onde está tudo que eu ensinei? Né? E aí Emmanuel nos convida que o quadro sugere reflexão, que se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, igualmente há tempo de confiança na hora adequada. Então, assim, se a gente não refletir e pensar nisso nos momentos de calma, no momento da dificuldade a gente não vai ter essa facilidade de buscar. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam o bem-estar. Se a gente não tiver dificuldade, a gente não vai fazer prova. Porque se está tudo bem, como que a gente vai testar a nossa fé e o nosso otimismo? É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Qual momento que a lembrança da verdadeira amizade vem para nós? Do amigo no momento difícil. Esse fica marcado, né? Aquele amigo no momento do diálogo, que é só o ombro, o abraço, o olhar, né? O aperto de mão, que é uma linguagem silenciosa. E que na atualidade, com inúmeras situações dolorosas, ainda vale a indagação de Jesus: onde está a vossa fé? Outros obstáculos virão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, educar-se a vencer serenamente todas as lições recebidas. Serenamente, é o que ele nos fala. E aí, para encerrar a nossa conversa, vocês têm a mensagem, a gente quer colocar só o último trechinho dessa mensagem, Viver em Paz, que também é um convite de Paulo, que ele nos convida a ajudar enquanto pode, e ainda mesmo quando os homens se mostrem desvairados, lá no finalzinho, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Mesmo nas situações difíceis, a natureza está aí para nos mostrar onde buscar serenidade e que os quadros se renovam. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. E aí a gente precisa perguntar: qual é a nossa escolha? Viver como todos ou fazer a diferença com a nossa paz interior e contribuindo com a paz que Jesus nos ensina, né? E em paz, pedindo que o alto fortaleça a nossa paz, nós agradecemos esse período de diálogo com vocês. Obrigada.